Boa noite, pessoal. Continuando os vídeos aí sobre análise de regressão linear simples. Ainda estamos no passo 3. No vídeo anterior, a gente começou esse passo 3 do roteiro só com a teoria. Agora continua a teoria e a gente volta para o exercício ou o exemplo lá do X igual ao nível de hidrocarboneto, ou também chamado reagente, e Y a pureza do oxigênio. Então, só para lembrar, né, eu achei importante trazer, a gente tem o primeiro vídeo, né, que a gente mostra aqui nesse primeiro passo do roteiro. O segundo vídeo a gente mostra o passo 2 do roteiro. No terceiro vídeo e neste quarto vídeo a gente está ainda no passo 3 do roteiro, que é realizar os testes de hipótese sobre a significância do modelo proposto no passo 2. Porque, como eu falo no vídeo passado, a gente está tentando ver se há uma relação entre populações de X e de Y. Tá? A gente pegou duas amostras, aquela coisa lá que você pode ver no vídeo anterior. E aí depois tem os outros passos. Vamos lá então, né? Então a gente sabe que o Y e os resíduos, né, os epsilon, são variáveis aleatórias. Essa figura é bem interessante porque ela mostra justamente isso. Você tem a reta ajustada, Y chapéu, e o chapéuzinho é porque a gente é uma estimativa, né? Um estimador, etc. e tal. É igual a beta zero mais beta 1x. Então, na reta está o valor esperado. O valor esperado de quê? Para cada x. Então, para o x1, vocês estão vendo ali o x1, ó, quando você joga x1 na reta, cai aqui, bem na reta. Esse valor que cai aqui na reta é o valor esperado de uma distribuição que está aqui, ó. Vocês estão vendo essa distribuição, tá? Quando você joga o x2 nessa reta aqui, joga x2 aqui, você vai achar um valor, esse valor vai cair aqui na reta, e ele é o centro dessa distribuição, ou seja, o valor esperado, e assim sucessivamente. Tá? Essa distribuição tem variância sigma 2 constante, que é a mesma variância para os resíduos. Então, o valor esperado para um determinado x é a própria reta, e a gente espera, né, o valor esperado dos resíduos seja zero. A reta perfeita é aquela em que os resíduos sejam zero. Então, é o que a gente espera. Tá? E a reta perfeita é aquela em que, para cada x, realmente o valor real coincida com o valor estimado. Tá? Essa figura do livro do professor Naghettini e professor Pinto, Hidrologia Estatística. Um livro muito bom. Em outros vídeos meus você pode ver onde baixar esse livro. No site da CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Mas vamos seguir. Aí tem um catatal aqui de fórmulas que não tem nenhuma dedução, é só teoria. Só para mostrar assim, ó. A gente viu que y é variável aleatória. Epsilon é variável aleatória. Beta 0 e beta 1 são também variáveis aleatórias. E elas também têm, como toda variável aleatória, elas têm distribuição de probabilidade, tem valor esperado e tem variâncias. Então aí as fórmulas, tá? O valor esperado de beta 0 chapéu é o beta 0. São estimadores não tendenciais que a gente não, né? Quer dizer, você espera, né, a média dos valores de beta 1 chapéu tem que bater aqui para ser um estimador não tendencial, né? O valor esperado do estimador tem que bater no parâmetro, não é isso? E as variâncias, certo? Então pode-se mostrar que isso é verdade, né? A estatística matemática mostra isso aí. Aí começam a surgir novas fórmulas. Essa, por exemplo, é a fórmula do estimador não tendencioso da variância, porque até agora eu não tinha apresentado nada. Eu só tinha dito que era uma... variância é um valor constante, mas e que valor é esse? Ele pode ser estimado por esse somatório dos quadrados dos erros dividido por n-2. Mais tarde, lá nos últimos vídeos que eu vou mostrar para vocês, isso aqui também é chamado de média quadrática dos erros. MQE. Mas é mais tarde. Vocês nem precisam pensar nisso agora.
A fórmula para a soma quadrática dos erros, como o próprio nome diz, é a soma dos erros ao quadrado. Aí surge essa formulazinha aqui, ó. Tá? Aí aparece outro cara, né? Nessa formulazinha aqui. E esse outro cara é a soma quadrática total. Tá? Depois vocês vão entender isso melhor graficamente. E tem uns vídeos meus sobre coeficiente de determinação. Também vocês podem ver isso aí. Mas a gente vai chegar nisso, tá? Então, é a soma dos quadrados dessa diferença. Tá? Então, vamos lá. Esse beta 1 e esse SXY estão lá no segundo vídeo, né? Como você estimar. Então, é uma catatal de fórmulas que você vai usando. Você tem umas fórmulas para estimar o SXY, tem umas fórmulas para estimar o beta 1. Aí você tem uma fórmula então para estimar o SQT, você tem uma fórmula para estimar o SQE. Aqui é o tamanho da amostra, o N, e então você tem agora uma fórmula para estimar a variância. Vamos lá. A gente vai usar tudo isso aí nos testes de hipótese. Então, a soma dos quadrados dos erros, soma dos quadrados total. Então, mas a gente quer essa monte de fórmula para quê? É para testar a hipótese da significância da regressão linear simples. Existe evidência suficiente para afirmarmos que há uma relação linear entre x e y? Porque no vídeo anterior, vocês viram que a gente está supondo que existe uma relação linear entre duas populações, as populações dos valores possíveis de x e a população dos valores possíveis de y. Então, quando a gente estima essa reta aí, a gente está trabalhando, a gente usa esse chapéu, esse circunflexo, porque a gente está pegando amostras, né? E aí a gente tem que testar a hipótese de que realmente a gente está diante de uma relação linear entre x e y, das populações de x e de y. E não foi só aquela amostra. Então a gente vai buscar evidência em cima dessa amostra. É o que temos, né? Tem dois testes assim que eu vou mostrar aqui, tá? Teste T e o teste da tabela nova, análise de variância, que é o teste F. Então ele vai usar a distribuição T ou a distribuição F. Você pode usar um teste ou outro, eu vou mostrar os dois. Aí de novo, lembra que na teoria que eu mostrei até aqui, isso aqui já foi mostrado, né? No slide anterior, se eu não me engano. Isso aqui. Bom, y é uma variável aleatória com valor esperado caindo na reta e com variância sigma 2. Tá? Sendo um dos primeiros slides desse vídeo. Há um ou dois slides atrás, a estatística matemática mostra que beta 1 tem uma variância em valor esperado. Agora aqui, a gente está supondo que além de ela ter uma variância em valor esperado, essa variância e esse valor esperado são parâmetros de uma distribuição normal. A mesma coisa para o beta 0. Segue uma normal, beta 0 e com sua variância. Eu não falei aqui, né? Mas o y também vai supor que segue uma distribuição normal. Tá? Ó, dá uma olhada em alguns slides para trás. Vou fazer um caminho de volta. Vamos lá. Pronto, aqui, ó. Tá? Além de a gente supor que existe uma variância constante dos resíduos da variável y e que o valor esperado está na reta, a gente vai supor que essa distribuição aqui, ó, tudo normal. Além disso, a distribuição também, deixa eu voltar aqui, né? A distribuição dessas variáveis aqui, ó, todas normais. Tá? Então a curva normal aparece aí. E os erros têm também uma distribuição normal, média 0 e variância sigma 2. Então a gente já havia suposto que existe uma variância sigma 2 e uma média 0 para os resíduos. Agora a gente não tinha dito, tá, mas que distribuição? Agora vai ser a normal. Então toda a teoria que vem em seguida foi possível ser construída por causa dessas suposições. Tá? Então, o teste de hipótese para significância da regressão linear simples, teste T, é o seguinte. Ó.
o H0, a hipótese nula, diz que não há relação linear. Não há. Ou seja, que a reta, na verdade, aquela reta y, chapéu, igual a beta 0, chapéu, mais beta 1, chapéu vezes x, tá? Isso aqui é zero. Aí não há correlação linear. Certo? E a hipótese alternativa é que é diferente. Então é um teste bilateral com a estatística T calculada dessa forma que vocês estão vendo aí, ó, aí onde entra aquela história do sigma 2 do SXX. Tá? E lembrem que a gente está supondo que o beta 1 segue uma distribuição normal com uma variância e um valor esperado. O valor esperado é o beta 1, né? O valor esperado beta 1 e a variância sigma 2 sobre SXX. Aí lá vai eu voltar de novo. Eu estou indo e voltando aqui o tempo todo. Estão vendo aqui, ó? A gente está supondo que o beta 1 segue uma distribuição normal com esse valor esperado e essa variância. Pois não é ela que está aqui? Ó. Então, essa estatística T segue uma distribuição T com N-2 graus de liberdade. N-2, lembrem disso, tá? E aí, relembrando aí a fórmula. Então, a gente rejeita a hipótese, rejeitamos H0 se o módulo de T é maior que TC. Ou seja, a gente rejeita H0 se esse T aqui cai ou aqui ou aqui, que são as duas partes da região de rejeição. Certo? E aí você mostra a significância do teu modelo. O teu modelo tá legal. Por enquanto, né? Pelo menos para o teste. Ó, casos onde o modelo não vai estar legal. Tá? Casos onde H0 onde não é rejeitada e onde ela é rejeitada. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o que a gente... Nosso exemplo tá mais ou menos nessa cara, né? Isso. Agora, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Às vezes passa no teste, ó. Tá vendo? Mas não é exatamente uma reta. Tá? Então, assim, daqui para frente eu vou sempre repetir, né? Sempre vou dizer para vocês que é uma análise completa. A gente tem que fazer todos os passos da regressão. Tá? Desde a visualização até a análise de resíduos e etc. E a estimativa de intervalo de confiança para decidir sobre o modelo que você está usando. Pode acontecer de passar no teste de hipótese e ter essa cara que eu circulei aí à direita. Voltando então para o nosso exemplo, nosso famoso exemplo, reagente, pureza e tal, a gente já ajustou a reta e a gente agora está aí o coeficiente angular da reta e a gente quer testar a hipótese aí. Então a gente calcula a estatística de teste T em função de todos esses cálculos que estão, né? A gente calcula o SQT, aí depois a gente joga na... A gente já tem calculado esse cara e esse cara para estimar esse, não é isso? Lembrem lá do vídeo 2. Tá? Aí a gente calcula esse somatório aqui. Tá aqui. Calcula esse cara aqui e joga nessa fórmula. Joga nessa fórmula. Dessa fórmula, a gente já tem então calculado esse cara aqui, né? Esse aqui lá do vídeo 2, esse aqui também lá do vídeo 2, e a gente tem o T, certo? Bom, tá aqui, ó. O resultado tá aqui. O T deu 11,41. Vamos lá. Então, se a gente adota o alfa de 5% para nosso teste de hipótese, sabendo que o teste é bilateral, a gente vai na tabela da curva T com duas caudas, número de graus de liberdade N-2, ou seja, 18,
a gente acha o T crítico de 2,101, ou seja, rejeita H0. A evidência suficiente tem um, vou tirar esse S aqui, né? Para a afirmação da relação linear entre x e y, tá? Mostrando aí na figurinha, a estatística de teste está muito longe, mas muito longe. Está na região de rejeição. E os valores críticos de T, né, o teste bilateral, então você tem menos 2,101 para um lado, 2,101 para o outro, o zero está aqui no meio, que eu esqueci de colocar, e a estatística de teste caiu na região de rejeição. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado.